Eu tava pensando, se é uma tendência você pegar personagens clássicos para fazer releituras depois que eles se tornam conteúdo público, eu poderia fazer, sei lá, uma versão das princesas da Disney? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel. Primeira coisa, se você não faz ideia de exatamente que filme é esse que nós vamos tratar, calma aí, tá? Você está imaginando aquele urso amarelo, fofinho, bonitinho, que você viu na infância, que talvez você tenha uma camiseta, uma pelúcia. Na verdade, é ele, mas não deste jeito que você está lembrando. E como essa bizarrice foi possível de ser feita, está tudo atrelado a um processo que gera bastante discussão em cima do que a gente chama de propriedade intelectual. Tá a fim de entender todo esse rolo e conhecer mais sobre esse assunto? Então vem conferir comigo. Ursinho Pooh, Sangue e Mel. Winnie the Pooh, Blood and Honey. Filme de 2023 dirigido por Rhys Frake Waterfield e protagonizado por Nikolai Leon. Na verdade, sendo difícil destacar ele sendo o protagonista do filme, já que cá entre nós, o cabeça desse filme, aquele que lidera mesmo, é o Urso Pooh. É verdade. Caso você não conheça nada da história deste filme e esteja pensando, Mas que porra é essa? então, este é um filme de terror e não tem nada a ver com aquele desenho fofinho que você assistiu, curtiu lá na infância. Mas ele parte da história como se fosse, sim, a partir daquele desenho clássico, como se fosse uma continuação dele. Sabendo disso, confira antes a classificação indicativa antes de assistir o filme. E mesmo se você atingir a faixa etária, mas não gosta de filmes de terror, fica só com o nosso vídeo aqui mesmo, não vai assistir não. O filme conta a história de Christopher Robin, um garoto que, ao se aventurar no bosque dos 100 acres, encontrou animais que magicamente falavam, tinham traços híbridos com humanos, e ali nasceu uma grande amizade. Por anos, Chris brincou muito com o urso Pooh, o leitão, o corujão, o coelho Abel e o burro Ió. Porém, o tempo passou. Christopher cresceu, veio a adolescência e a fase adulta bateu à sua porta. Ele foi para a faculdade e o contato com seus amigos do bosque, a pouco cessou. Mas com isso, os animais ficaram muito tristes e sem alimento, pois era Christopher que levava comida para eles. Um inverno terrível expandiu a escassez de alimentos, fazendo com que os amigos tomassem uma decisão drástica. Eles devoram o burro Ió para que eles não morressem de fome. Este ato acabou com toda a magia, toda a meiguice amigável deles. E dali em diante, eles param de falar, assumem toda a sua animalidade, criando um ranço enorme pelos seres humanos, mas principalmente por Christopher Robin. Passados alguns anos, vemos Chris, agora adulto, voltando à floresta para encontrar seus amigos junto com sua namorada, querendo apresentá-los a ela. Mas nota que algo mudou, pois o clima da área está sombrio, com sangue, e aquele clima amistoso e nada se mostra presente neste ambiente que tem uma cara hostil. Pooh e Leitão capturam Christopher e sua namorada, e dali passamos para acompanhar outra parte da trama. Maria e suas amigas alugam uma casa no Bosque dos 100 Acres para juntas passarem dias que ajudem-a num momento delicado de sua vida. Maria passou por um terrível episódio de perseguição por um stalker que tirava fotos dela escondido, ia atrás dela, perseguia e até invadiu sua casa. Em um caso onde a polícia parece ter solucionado, mas os impactos psicológicos ainda estão presentes nela. A ideia é que juntas elas possam passar dias sem celular, para curtirem juntas momentos de paz, uma com as outras, para que Maria restabeleça sua saúde mental com maior estabilidade. Agora, se você conhece o gênero, já sabe o que a combinação de tudo isso
vai resultar no restante do filme. Acho que a primeira óbvia questão que vem na sua cabeça ao assistir o filme, ou vendo esse vídeo, e sabendo agora do que se trata é: gente, mas pode fazer um negócio desses? Pô, o cara está citando o nome dos personagens, pode um negócio assim? Porque aqui é diferente de uma paródia, como por exemplo Todo Mundo em Pânico, onde você cinicamente imita um filme, mas não de forma assumida. Você troca os nomes, se troca pequenos detalhes, os personagens. Mas aqui não. Este é o Ursinho Pooh, os seus amigos e Christopher Robin, do original. Mas vamos aproveitar este filme amalucado, essa situação totalmente inusitada, para falarmos sobre a questão do que é chamado de propriedade intelectual. Parece um detalhe pequeno, mas este gera um debate muito complexo, apesar de ficar invisível para a maior parte das pessoas, destacando nós, os que consumimos apenas, e não apenas para nós, mas sendo complexo para quem os produz, enquanto material cultural. Este filme pôde ser realizado porque em 1926, o primeiro livro da história da Turma do Ursinho Pooh, obra literária inglesa de Alan Alexander Milne, tornou-se obra de cunho coletivo nos Estados Unidos. Isso porque lá no país do tio Sam, a lei diz que a patente sobre base cultural vale por 95 anos após a sua publicação. Isso significa que a partir do momento que se torna elemento público, qualquer um pode explorar comercialmente a obra ou o personagem dado em destaque. Vou fazer um paralelo que você pode perceber com uma certa facilidade no seu cotidiano. Você já reparou que alguns livros, os mais novos, eles são lançados por uma editora, que pode refazer lançamentos, versões especiais e tal. Mas é diferente dos chamados clássicos literários que a gente aprende lá na escola. Pense nesses livros da literatura brasileira, portuguesa, do século XIX. Enquanto as capas diferentes, feitas por editoras diferentes, você já viu, comparando a cópia que você tem, o que você tinha, ou que pegou emprestado, com a de outras pessoas da sua sala ou de uma biblioteca. Como estas obras já estão sem a patente cultural, eles se tornam públicos. E algo no mesmo molde acontece, por exemplo, com medicamentos, cujos mais antigos, os mais tradicionais, têm a sua versão genérica, ou seja, feita por outras indústrias farmacêuticas que não aquela que desenvolveu o medicamento originalmente. Mas os mais novos não têm genéricos, porque ainda vigora a patente de direito de exploração exclusiva por parte do seu criador. Mas há uma pequena bagunça envolvendo essa lógica quando analisamos em escala global. Pois apesar de existir a Organização Mundial de Propriedade Intelectual, um órgão vinculado à ONU, ele não impõe padronização de como se deve regrar a propriedade intelectual, já que cada país, como todas as outras agências da ONU, regem com a lógica da autonomia de se reger a lei como se acha melhor internamente. O próprio caso do Ursinho Pooh nos serve de exemplo, porque se nos Estados Unidos ele hoje é propriedade pública, aqui no Brasil, no momento deste vídeo, o lançamento dele em 2025, ele ainda não é. Isso porque a lei aqui no Brasil de proteção de propriedade intelectual determinou que a patente é válida por 70 anos a partir do dia 1º de janeiro do ano seguinte do falecimento do autor. Não entendi nada. Milne, o criador de Pooh, morreu em 1956. Portanto, no Brasil, o personagem se torna público apenas em 2027, após esses 70 anos. Então, se você quiser criar um desenho, um filme, uma animação, escrever um livro e afins, com o personagem Ursinho Pooh, saiba que você estará sujeito a ser processado por uso indevido de material de propriedade intelectual alheia. Outro detalhe deste filme que podemos pegar é a ausência do Tigrão, personagem que não consta aqui no filme. Você já deve ter pensado nisso, lembrou dele dos desenhos. Mas isso acontece porque ele é um personagem adicionado posteriormente pelo autor nas histórias literárias. Então ele ainda não estava em domínio público quando este filme foi lançado, que inclusive tem uma continuação, um Sangue e Mel 2, que tem o Tigrão, posteriormente ele se tornar público.
Apesar dos nomes serem os mesmos, a cara dos personagens não pode ser fiel à imagem que você tem deles. E no caso dos personagens da Disney, porque a Disney patenteou os personagens desta forma em um outro momento posterior. Portanto, tem outra validade de patente. É por causa disso que você vai ver por aí filmes que seguem a mesma fórmula, com personagens clássicos antigos que se tornaram públicos e são explorados de formas diferentes das imaginadas por nós de imediato, por exemplo, no gênero do terror. A própria Disney sofreu com isso por conta do Mickey Mouse, que se tornou um elemento público recentemente e também foi alvo de um pessoal querendo fazer uma graninha com um filme de terror para levantar aquele dinheiro em cima do hype. Mas este Mickey Mouse, esse, o primeiro que a gente está falando, pois o com traços mais modernos, cores vibrantes, este tem uma patente posterior, no mesmo molde do caso da turma do Ursinho Pooh. Portanto, este Mickey, esse novo, ele não pode ser explorado economicamente. A propriedade intelectual é um ponto de debate que ganha mais combustível hoje por conta da inteligência artificial, pois há discussões sobre materiais criados total ou parcialmente com suporte dessa tecnologia, com a reflexão: eles são propriedade de alguém ou não? Quem deu o comando para a inteligência artificial produzir é dono dela? Mas afinal dá para falar que foi ele quem fez? Mas caso você goste dessa temática e queira ver um vídeo sobre este debate especificamente, deixe seu comentário aqui embaixo que aí depois a gente dá uma pensada. Quem sabe esse tema volta aqui para o canal. E aí, você conhecia esse filme? Você entendeu essa maluquice toda? Qual que é a sua opinião? Deixa seu comentário aqui embaixo. Gostou? Dá um joinha, compartilha com seus amigos. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau!